Olá, hoje eu vou conversar com uma parte da equipe do Peregrinos, que é um dos episódios do longa-metragem Fronteiriços. É o pessoal de Livramento Rivera, que está aqui, está a Fabi Udi, que é a diretora, o Henrique da Rosa, que é o roteirista, está o Kleber Machado, que é o produtor local, e está o Andrés Ribeiro, que é ator e um dos compositores, né, do trio Bagageiro, que fez a trilha sonora. Então, antes de começar essa conversa, vou apresentar para vocês rapidamente umas cenas do Peregrinos, tá bom? Esse ecossistema tem naturalidade de minha espécie. É um grito da minha liberdade. Por culpa da burocracia, a linha tem quatro mãos. Por culpa da burocracia, a linha tem quatro mãos. E é um perigo para quem atravessa sem põe atenção. E é um perigo para quem atravessa sem põe atenção. Então foi só para dar um gostinho para quem está vendo pela primeira vez, né? Então eu queria, em primeiro lugar, assim, que o Henrique e a Fábio contassem sobre como é que surgiu o Peregrinos, né? E a construção do roteiro, né? Eu sei que vocês têm um coletivo na Fronteira Livramento Rivera. Então, quem é que começa a falar sobre o roteiro, principalmente? Quer, Henrique? Bueno, el roteiro de Peregrinos tuvo muchas modificaciones. En un principio era para hacer de una manera y terminó siendo de otra. En un principio iba a ser únicamente documental. La idea inicial era no crear un personaje ficticio, sino que utilizar la vida diaria de una persona común, de algún vendedor de los cameló de la frontera. Y en ese recorrido queríamos que fuera bastante más poético. No significa que la vida diaria no tenga poesía, que sí, está llena de poesía. Claro. Pero queríamos un personaje que pudiera desprenderse de las amarras de la realidad y ser poético hasta el punto de vista físico, ¿no? Y siempre fue una idea de Roteiro, de la idea inicial, es que el Peregrinus, el personaje que justamente encarna Andrés, fuera la reunión de todo lo bueno y todo lo malo que tiene la frontera, ¿no? Y que él mismo, que ese personaje, que es la simbiosis, ¿no? La unión de lo bueno y lo malo, recorriera físicamente, ¿no? Caminara de un lugar, o sea, quien algún día venga a la frontera Rivera Libramento, se va a dar cuenta que él camina de un punto a otro de la frontera, de que une Libramento y Rivera, y que sus propias piernas y luego sus imaginarias alas recorrieran eso. Así fue ele caminha pela linha, então? El caminar por la falla, siempre va caminando por el medio de los dos países. En algún momento él va un poco más para allá, un poco más para acá, pero nunca más de 5 metros del medio de la calle, del medio de esa falla imaginaria que es la frontera. Entonces, ese recorrido físico es uno de los recorridos. Podemos hablar que hay otro recorrido que es un recorrido mental, él va pensando sobre cosas que ve, hay un segundo recorrido, y en ese recorrido hay una transformación física del personaje. Andrés es material, ¿no? Uno lo ve, y en un momento pasa a ser etéreo, uno ve desde sus ojos. Entonces, toda esa poesía necesitaba salir del plano real de un personaje, de una persona,
Y ahí creamos ese personaje que es el peregrino que hace ese recorrido. Claro, entonces, não vão contar o que ele se transforma, no, sin spoiler. Entonces, en ese recorrido nosotros con Fabi y el colectivo mismo de Cine de Frontera, bueno, pensábamos en temas, ¿no? ¿Qué vería alguien si viene por primera vez a este punto de la frontera ribera Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay? Entonces, en ese recorrido fuimos creando, mediante lo que él cuenta, fuimos dando perfiles de ese personaje, ¿no? Y esos perfiles luego generan una fotografía específica. Y esa fotografía genera una acción específica que es el caminar. Entonces pasó por muchas etapas. Y cuando estaba pronto, vino Andrés. O sea, el guión es también construido directamente con Fabi, quien es la directora de la película, y después lo compartimos con Andrés, que yo digo que Andrés no hizo la traducción al portuñol porque no hay cómo traducir al portuñol. Lo que hace Andrés es una ambientación al portuñol que es mucho más que traducir, porque no se traduce una palabra por otra, sino que en base a una palabra escrita originalmente en español, yo la escribí en español, lo que hace Andrés le pone un montón de colores, le genera un ambiente a cada palabra y obviamente eso generó un ritmo. Esto es importante decir, la ambientación que hace Andrés genera un ritmo diferente al texto original y ese ritmo diferente hace que se filme diferente também. Claro. Fábio, tu queres falar como é que tu pegaste esse roteiro e aí qual foi teu desafio como diretor, assim? Estava tudo pronto? Como é que foi? Então, como o Henrique falou, esse roteiro, né, ele foi, a ideia dele, né, ou vou dizer assim, o argumento dele foi pensado em coletivo, né? Então, quando tu tem essa ideia e depois foi, o Henrique escreveu, colocou toda aquela, vou dizer, poesia, né, que tem, e o Andrés ambientou, né? Claro, tu começa a pensar o personagem já, né? A gente já vinha pensando o personagem, porque, na verdade, quando a gente fez essa troca, vou dizer, para um personagem mais, vou dizer, tipo, místico, na verdade, tipo, tu já tem um outro olhar sobre, né? Então, depois do roteiro pronto, da ambientação do Andrés, pensar a direção já estava até mais fácil, assim, porque como eu participei de todo o processo junto com os guris, querendo ou não, fica fácil de tu pensar, né, a direção. Claro, já vinha construindo no processo. Exato. E outra coisa também que o Henrique estava falando da questão da fotografia, a gente já, enquanto o roteiro ele era pensado e construído, né, tipo, e o Henrique ia escrevendo, a gente também já estava pensando esse espaço da fotografia. Por quê? Porque a fotografia, na verdade, como o Henrique falou, era sobre a linha da fronteira. A gente queria passar isso, né, dessa pessoa que peregrina como todos nós, né, que cruzam a fronteira o dia inteiro. Então, a gente foi indo atrás desses espaços e aí foi vendo a própria linguagem que a gente ia usar, né? Então, tudo começou a se encaixar, assim, sabe? E eu acho que uma das dificuldades que teve foi a questão, mas não foi tão dificultoso, de ensaiar com o Andrés via internet, né? Porque muitas vezes... que o Andrés mora para o pessoal saber, o Andrés mora em Montevidéu e o pessoal está em Ribeira Livramento. Isso. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente fazia os ensaios, que o Henrique também estava por causa da questão do roteiro, né? Tipo, então a gente ensaiava geralmente os três, assim. Às vezes era difícil, tipo, o Andrés perguntar, tá, mas como que tu quer aqui, né, Andrés? Então, tipo, às vezes tu não estando fisicamente e ele, naquele momento, não percorrendo o caminho, né, tipo, ficava um pouco difícil. Mas, abstrato. Claro, mas a gente também tinha a vantagem que o Andrés também conhece essa fronteira, né? Tipo, ele é daqui, então...
no imaginário, na mente dele, isso também estava construído. Então, quando a gente falava para ele assim, vai ser em determinado ponto, tu vai parar e vai fazer isso, ele tinha já uma noção de onde ele ia estar, né? E então, esse primeiro momento de pré-produção foi mais isso, assim, fora a questão toda de produção, né? Porque a gente teve também que formar essa equipe, teve que pensar essa equipe, né? Aqui na cidade, né, em Livramento, a gente tem o coletivo Cine de Fronteira, mas assim, a gente não são como outros lugares que há pessoas formadas ou que tenham algo vinculado ao cinema, né? Que conheçam como se faz o cinema. Então, por exemplo, muitos dos fronteiriços, né, que eu digo que trabalharam com a gente, foi a primeira experiência deles no cinema. Eles tinham, por exemplo, assim... Mas isso é bom, né? Isso é muito bom, porque... Isso é maravilhoso. Eles tinham, por exemplo, assim, que nenhuma das meninas da produção, ela tinha experiência em produção de eventos, né? E então a gente teve também que ter isso, trazer essas pessoas que elas tinham alguma experiência que a gente poderia também trazer para o cinema, né? E a partir daí meio que conversar com elas e elas também entrarem nesse processo, né, do fazer fílmico, né? Mas foi maravilhoso, assim, né? Tipo, toda a equipe se engajou e a direção, quando tu tem uma equipe que ela se dedica, ela acaba se tornando até fácil, assim, né? Sim. Uma coisa que é importante dizer para o público, porque isso aqui vai rolar para vários lugares, né? É que Livramento e Rivera não tem nada que separe, né? É só uma rua que a gente atravessa a rua e está no outro país, né? Então, tem pessoas que chamam de bairro norte e bairro sul, né? Porque não existe separação. Mas, Andrés, o que eu percebi, não sei, é que o personagem não foi tão difícil para ti, né? Porque tu nem é um personagem, eu acho, né? Já é quase o Andrés mesmo, né? Para quem conhece o Andrés, que é um poeta, músico, bastante conhecido na fronteira, foi fácil, Andrés, como é que foi? Buenas a todos. Foi lindo, foi muito lindo porque foi parte da minha convivência na fronteira, foi a possibilidade de ser muitos outros e falar de temas que eu trabalho, que eu gosto, que eu amo. Eu gosto de fazer arte com as coisas que são da fronteira, então era parte do que eu amo, então foi muito orgânico. E tá aí a possibilidade disso, de falar em espanhol, falar em portunhol, de ser muitas coisas. E também de dar o pé para alguns debates e agradecer a la directora Enrique que me invitaron y eso fue espetacular, muy orgânico. Uma coisa que eu gostei muito também foi a música, né? Fala um pouquinho do Trio Bagageiro e por que a Fábio e o Henrique também podiam falar por que escolheram a música. Não sei se tem algum critério, acho que não, né? A música é tão bonita que empolga a gente. Na verdade, o primeiro contato foi por a música, na verdade, aí o Henrique pode conversar um pouco melhor sobre isso. E bueno, eu faz tempo que venho fazendo música com sonido da fronteira, com o planeta sonoro da nossa fronteira, que tem uma rítmica diferente que o sul. As palavras misturadas oferecem outras notas, outros acordes, que também nós temos a influência de muitos acordes, e aí empieza a entender por que canta em acordes sétimos, e é por essa influência da música vinda mais dos irmãos. Então é isso. A minha arte tem que ver com o lugar onde eu nasci, e essa búsqueda mais que nos livros do boca a boca, do meu origem, de onde eu venho, é parte da minha búsqueda personal, quem eu sou,
Por que eu me rio da forma que me rio, por que eu canto dessa maneira e por que eu toco certos temas, porque esses temas estão na minha música. Então, eu acho que a música tinha tudo a ver, a minha música tem tudo a ver com esse personagem e com esse filme, porque eu falo dessas coisas que são desse lugar, dessa linha divisória, até 100 metros, 100 quilômetros, 200 quilômetros para dentro do Uruguai. Eu falo dessas coisas que passam no meio urbano e no meio rural, ou semi-rural, ou povo. E o filme tinha todos esses componentes, era como foi uma coisa, para mim foi um registro, para mim como uma possibilidade de um registro espetacular, de um personagem, mas que também tinha gente que estava avalando isso. Claro. Agora vamos falar um pouquinho com o Kleber, então, não sei se vocês quiserem falar, eu estou curioso para saber como é que foi, Kleber, produzir em tempo de pandemia. Quais foram os desafios, assim, o que vocês... Porque é bom deixar registrado isso, que foi um filme produzido em época de pandemia, né? Com todos os cuidados, etc. Bom, a produção em si, ela é como tudo que vai fazendo numa pandemia é complicado, né? Desde as pessoas ficarem meio indecisas, se aceito, se não aceito, porque estava bem no meio da pandemia mesmo. A gente ainda está na pandemia, mas agora está mais ameno. Então foi bem difícil, assim, bem complicado. Mas como eram pessoas todas daqui, pessoas que mesmo que não tivessem contato diretamente com o cinema, eram pessoas daqui que a gente tinha um contato, se precisasse um contato físico, de chegar e conversar, de dialogar. Então, isso também acabou ajudando. E a gente trabalhou muito, na produção, a gente trabalhou muito em grupo, muito em grupo. A Fábio, o Henrique, todo mundo dando opiniões, ajudando, um ajudando o outro. Então, isso acabou normalizando um pouco mais as coisas, assim, e facilitando também. E como é que vocês selecionaram as pessoas? Quem é que quer falar? Henrique quer falar? Como é que selecionaram? Como é que selecionaram quem ia quedar? Quería contar algo que dijo Andrés recién de cómo llegamos a seleccionar a Andrés. Cuando estábamos escribiendo, cuando vos Ricardo, estuviste en comunicación con nosotros para ser parte del Fronterizos, y ya estábamos cambiando ese personaje real por un personaje ficticio con Fabi, yo me acordé de Andrés por la música, como bien dijo Andrés. Y un día sentados acá en la cocina de mi casa, acá en Rivera, él me empezó a contar de personajes locales. Me acuerdo que me hablaba, vos sabés el nombre, Andrés, yo no me acuerdo, de una persona que recorre las calles de la ciudad vendiendo carne en una bicicleta. Y yo, es un terrible personaje, muy bueno. El Chiclete. Entonces, otro personaje y otro, ¿no? Recordando el Chito. Y yo digo, che, vos mismo sos un personaje, ¿no? Andrés es un personaje. La música, la música que... Cambalacho. Sí. Cambalacho es pro Chiclete. Ahí va. Entonces, enseguida hablábamos con Fabi, che, un personaje, una persona que puede encarnar el personaje es el propio Andrés Rivero. Y además porque es músico, entonces también le daba esa cosa de folclórica, ¿no? Folclórica quiere decir de el conocimiento de la frontera desde otro punto de vista, ¿no? Del músico, ¿no? Que agarra como materia prima la realidad y transforma en música. Así fue como seleccionamos a Andrés. E depois eu lembro que a sugestão do Henrique cedeu. A gente estava sentado, a gente estava fazendo pesquisa, né, tipo de locação e de personagem, não me lembro, e a gente estava sentado na Praça dos Cachorros, que é uma praça que é bem na linha de fronteira, né? Para quem não conhece, ela tipo é a divisória, assim. E aí o Henrique disse assim: por que não chamar o Andrés, né? Algo assim foi, né, Henrique? E aí ele me perguntou: tu conhecia
E eu, tipo, não conhecia o Andrés, assim, pessoalmente, né? Tipo, eu conhecia de vídeos e da música, porque, na verdade, quando a gente estava construindo, quando o Henrique estava construindo o roteiro anterior, que depois, no final, ficou bem diferente do que é o filme, né? Tipo, no sentido dessas partes mais temáticas, eu vou dizer, a gente tinha temas bem específicos, e um deles era arte, né, Henrique? Cultura e música, né? E tinha se pensado também nas músicas do trio bagageiro, né? E então, aí quando ele falou, eu digo assim, eu acho que sim, né? Que tipo, que parecia. E o Henrique começou a me contar, assim, do Andrés. E uma coisa, assim, que o Andrés falou que me suscitou, assim, né? Que eu queria só pontuar, que quando o Andrés fala assim, que ele se identificou, né? Tipo, que praticamente é como se fosse ele, mas eu acho que a poética que o Henrique botou no roteiro, né? Tipo, dessa fala que o Andrés, desses pensamentos, ela é tão rica que eu acho que assim, qualquer pessoa consegue se identificar com algo do que ele está falando, né? Então, quando eu penso esse personagem, claro, eu penso, tá ali o gênero, é um homem e tal, mas eu também penso ele como um representante fronteiriço, sabe? Tipo, além do que é, né? Tipo, o Andrés, para mim, representa o que é o fronteiriço, e que está muito vinculado também a esse roteiro, né? Porque as frases, a poética da fala, que depois é ambientada no portunhol, porque a gente pensou isso, né? Vamos ambientar, vamos colocar esse texto no portunhol, né? Qualquer pessoa, eu acho que é da fronteira, se identifica com algum aspecto, sabe? E isso eu acho que é o que o personagem tem de rico também. Então, vou convidar, então, a gente convidou uma pessoa que é conhecida, eu sei que o Henrique conhece, que assistiu o filme e gostou do filme, e é bom ter esse olhar de fora, né? Alguém que não é ainda, que não acompanhou a produção, vamos dizer assim. Vamos lá. É um prazer fazer um comentário sobre o Fronteiriços. Quero parabenizar pelo conjunto de episódios que dizem muito sobre a fronteira, sobre a vida da fronteira, sobre o trânsito fronteiriço, sobre a identidade das pessoas e sobre a língua, né? Especialmente eu gostaria de comentar o episódio do Peregrinos, que me tocou muito. É um episódio que mostra muito dessa vida sem a fronteira, né? Esse trânsito, essa travessia, essa fluidez que a fronteira é, e o quanto a língua, e aí especificamente o portunhol, é essa língua que une e que identifica esses sujeitos que vivem neste lugar, nesta terceira zona que é a fronteira, né? Nessa zona que é ao mesmo tempo a periferia do Estado Nacional, né? Mas é também a entrada para um outro mundo, né? É uma entrada para o internacional, né? Embora ali não seja internacional, né? O Peregrinos mostra como a fronteira é uma invenção, né? Como a linha é só uma referência, né? Como os marcos são só presenças físicas imposta pelos estados, né? E o que vale mesmo são as pessoas que vivem aí. O episódio ele é muito sensível, né? Ele mostra as pessoas no seu cotidiano, as pessoas que fazem os seus depoimentos dão depoimentos tanto relativos a essa fronteira que une, como também, evidentemente, aquela fronteira que tem preconceitos, aquela fronteira que tem barreiras, aquela fronteira que ainda é um lugar talvez pouco vanguarda, né? Mas é um lugar onde as pessoas se encontram, né? E eu acho que o que marca a fronteira é o encontro. Então, parabéns, e eu gostaria de saber de vocês o que a língua
na verdade, no enredo no roteiro deste documentário. Foi um prazer, parabéns pelo episódio e parabéns pelo Fronteiriços. Então, a professora, lindo, né? A professora Eliana Sturza, ela é professora de línguas estrangeiras modernas da Universidade Federal de Santa Maria. ¿Quieres comentar, Enrique? ¿Alguien quer comentar? Claro que sí. Una alegría enorme escuchar a Liana, que es una amiga. Yo sigo lo que ella escribe, ella lee también lo que se escribe. Hay dos personas que gracias a estos emprendimientos fronterizos que siempre me refiero como marco teórico, como referencias, una es Eliana y otra es Adriana Dorfman. Son dos brasileñas estudiosas de la frontera sin ser fronterizas, ¿no? Y eso es muy interesante, vos bien decías, una mirada de afuera. Un encanto saber que ella vio y que ella opina sobre la película. ¿Qué es la lengua en la película? Fabi recién decía, para mí una de las cosas que más me emociona del Peregrinus es que está en portuñol, que el personaje de Andrés habla en portuñol. Yo hago gestión cultural hace muchos años, hace más de 10 años, y de un tiempo para acá, vos sabés muy bien, Ricardo, mediante el jodido Bullinche, que vos también participaste, la importancia de destacar nuestra lengua local como una columna vertebral, no es la única, pero es una columna vertebral de la cultura local, y que aparezca en el cine, en las grandes pantallas, me parece importante, le da un lugar de importancia, ¿no? Que Andrés haya dicho con ese vozarrón que tiene, además de ser el personaje que lo diga en portuñol, es muy importante, porque decirlo en portuñol, sin dudas, construye de una manera particular la cosa, ¿no? Cuando él canta la música del Chito de Melo y dice, por culpa da burocracia, aliñate en 4 mãos. Es muy diferente si lo decís en portugués o en español, por más que digas lo mismo, ¿no? El de burocracia marca una cosa específica, un punto de vista específico. Entonces, eso, ¿no? Hay otra dimensión de la película, no quiero filosofar mucho, pero hay otra dimensión de la película, que es la identidad lingüística. Claro. Não, inclusive, eu achei que o Peregrinos, na sequência, ele explica o conjunto da obra, vamos dizer assim. Ele procura traduzir. Totalmente. Porque quem não é da fronteira, que não estuda a fronteira, como a Eliana, né, ela tem dificuldade, pensa que é só um limite, coisa desse tipo, né? Então, vocês conseguiram mostrar outra coisa. Queres falar, Andrés? Sim, eu gostaria de recalcar um pouquinho também isso que diz Enrique, que isso, o filme eu acho que também vai servir para levantar a estima, não? A estima nossa, nos valorizarmos como fronterizos, valorizar nossa língua mãe, que é o misturado, e bueno, que também isso facilite como material criativo para que as crianças, os vizinhos, os adolescentes, os veteranos possam começar a mostrar suas expressões em misturado, e que as pessoas que fazem misturado abracem essas outras pessoas e cobijem elas, porque é um elemento de riqueza e não de empobrecimento da nossa cultura. Então, eu acho que o filme e outras expressões que tocam a temática servem para isso, para que o menino não sinta vergonha de fazer um rap em portunhol e possa mostrar, e as outras pessoas já sabem que há antecedentes, então vão poder conter esses brotinhos para que isto siga crescendo. O misturado não é de ninguém. Por sorte temos grandes referentes como Chito,
Vício e muitos outros, Ernesto Dias, Fabián Severo, pero a ideia é que brote. Claro. Eu acho que é importante a gente parar um pouquinho agora aqui, porque esse termo misturado é um termo cunhado pelo Tito de Mello, né? Estou errado ou não, Henrique? É que o Henrique é um dos protagonistas lá dos portunhóis, né? Nem existe um portunhol, existem vários portunhóis, né? Fala aí, Henrique. Exacto, sí. Con el Chito discutíamos mucho eso, ¿no? De la pluralidad de portuñoles. No sé si fue el que acuñó, pero sin duda fue el que más usó el término claro. Misturado. También se le dice DPU, carimbado, carimbao. Tiene otros términos, allá por cerca de Cerro Largo, ahí en la unión de Río Branco y Yaguarón. Y el Chito fue el que trabajó más el término como misturado, más que como... para escapar también, el Chito era anarquista, incluyendo en todos los aspectos claro. de la palabra anarquista, para escapar también un poco a las etiquetas. Y bueno, y luego gente como Ernesto Díaz y como Fabián Severo también hacen referencia al Chito como uno de los embanderados del término misturado, que quiero decir acá, Andrés estaba nombrando a varios referentes, el propio Andrés hoy en día es un referente también de la producción en claro. o en misturado. Eu convidei uma professora argentina de outra fronteira que trabalha com línguas e ela continua esse papo, mas de outra maneira. Vamos ver, não sei se vocês conhecem, a professora Jorgelina Talei, ela é da Universidade da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, UNILA. Hola, hola a todos y a todos. Bueno, estoy aquí un poco para provocar a la gente de Fronterizos a un filme lindo, maravilloso. Recomiendo que ustedes asistan. Bueno, y un poco para provocarlos en nuestra frontera. Me gustó especialmente, digamos que la secuencia de Peregrinus. Me pareció la que más me identifiqué, tal vez, en este habitar, deshabitar la frontera, en este estar de un lado, del otro de la frontera, estar entre fronteras, entre ríos. Y en ese sentido los quería provocar un poquito pensando un poco en las memorias afectivas, ¿no? Que nos hace este estar entre las fronteras, este habitar la frontera. Lo digo un poco en el sentido de que aquí, por ejemplo, la frontera de la triple frontera en Foz de Iguazú, cuando yo voy para el lado de Argentina, los aromas, los recuerdos, las calles por donde paso, veo un cartel, una imagen, en fin, me traen muchas memorias afectivas de mi infancia, me traen memorias afectivas de lo que me hace, me constituye, ¿no? En esta identidad que es ser fronteriza. Entonces lo quería invitar a la reflexión de cuáles son las memorias afectivas de este ser de frontera, de este ser y estar en la frontera, o cómo definimos esas memorias afectivas. ¿Serán memorias afectivas fronterizas? Eu acho que a bola ficou picando para o Andrés, hein? Na frente do gol, assim. Vai lá, Andrés. O Enrique anda bem também. Pode. Bueno, eu acho que tem muito... É muito amplo, né? Tem muita memória. O Peregrinos fala de muitas memórias. É verdade. Fala de gastronomias, fala de sonidos, fala de histórias que vão passando, fala de movimento. Acho que o Peregrinos vai ser uma memória afectiva também, porque vai contar um pouco de quem nós somos, de como somos nós. Então,
eu que estou longe agora, todo o tempo estou buscando essas memórias. Todo o tempo estou tratando de cozinhar um feijãozinho ou um carreteiro que tem esse cheiro. Quando eu queimo uma lenha no fogo, sai esse aroma que abrasa. Eu sempre estou buscando esse ruído, esse surdo de samba perdido que eu às vezes não encontro aqui. E tá, eu acho que o filme é uma memória. Tem outros, o Casa de Rio também tem, né? Quase todos têm, de certa forma, as suas memórias, né? Eu acho que a Jorgelina falou muito bem, assim, que tudo tem memória, mas às vezes ela fica oculta, né? Às vezes ela se apaga, ou tentam apagar. Eu acho que Peregrinos, ao ter essas reflexões e também ter o lado da vida real, interpelando e dizendo, é um registro, para mim, eu agradeço a Fábio, agradeço a Enrique, agradeço a todos, porque a possibilidade de um bom registro, da nossa cultura. E obrigado por eu ser parte de contribuir com as memórias, que fique uma palavra dessas que estão na minha memória. E na memória do Henrique, e na memória da Fabi, quando se construiu, quando fomos construindo de a pouquinho esse roteiro, ou essa transcrição, acho que tem muito afetivo. Tu queres falar, Fábio? Na verdade, eu estava pensando, porque quando ela falou da questão afetiva, eu sou filha de mãe uruguaia e pai brasileiro, né? Então eu sou doble chapa, e a minha infância eu vivi cruzando a linha, essa linha que não existe, né? Indo na casa da minha avó, que é uruguaia, né? Apesar de eu morar aqui. Então, óbvio que tu traz muito dessa mistura cultural e desses afetos, tipo, né, de coisas que talvez que se eu fosse só, não tivesse esse contato com a minha avó, com a família da minha mãe, tipo, se fosse só filha de brasileiro, né? Não sei, talvez eu não tivesse tão forte, mas essas memórias eu acho que fazem parte, assim, tem certas, como é que eu vou dizer, hábitos que eu trago. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mas também eu acho, ampliando, que tem hábitos, vou dizer assim, dessa mistura que são universais nessa fronteira também, sabe? Claro. Então, porque por morar tão perto e não ter um limite, como eu acho que foi a Eliana que falou, né? Que a gente não tem esse limite, é um limite burocrático, né? Tipo, mas os marcos, na verdade, eles não fazem diferença para nós, não há nada que nos separe, sabe? A não ser a burocracia, né? De dizer um é brasileiro, e um lado é brasileiro, o outro lado é uruguaio, sabe? Então, eu acho que tem certas memórias afetivas que eu acho que permeiam todos os que nasceram ou se criaram aqui na fronteira, né? Então, eu penso que é isso, assim. Vocês querem falar? Henrique? Eu fiquei pensando também na dor, também, essa sensação das coisas que não são boas. Então, também tem que a dor vai passando de geração em geração. Às vezes, um sofre a dor que não é tua, ou às vezes a dor está no lado da casa de um. Então, o Peregrinos tem esse lado poético, mas também tem essa reflexão sobre essa dor que vai passando, solapada entre nós. Mas tu falasse antes, Andrés, uma coisa que é muito interessante,
não sei se tu falasse em semente, né, em semígelas, alguma coisa assim. Então, isso aqui é o início de um processo, não agora, mas já começou faz tempo, com Tito, com outros anteriores, né? Mas, assim, agora está ganhando, de certa forma, publicidade, vamos dizer assim. A gente está chegando mais longe, né? Então, o cinema serve para isso também, né? Para a gente conseguir dizer, olha, pessoal, a gente é assim. O que vocês vão querer que a gente não seja? Né? Tu queres falar, Kleber, alguma coisa sobre essa questão das memórias? Tu também é músico, tu também, não? Não sou músico, não. Eu sou apreciativo. Não. Não, mas quanto a lembranças, assim, eu acho que o Peregrinos ele conseguiu trazer tudo isso, porque ele trouxe, tu acabaste de falar agora, vou abrir o microfone para falar e a gente pensou junto até, porque ele faz um resgate, né? Porque tem até no personagem do Andrés, ele fala da avó que não podia falar portunhol na escola, que ficava de castigo, coisa e tal. Então, isso não nasceu assim, isso foi se criando. Claro. Então, poder expor isso agora, poder trazer para a tela, poder trazer para a música, como o Andrés faz, como o Tito fez, como muitas outras pessoas fazem, isso é muito interessante. E eu que sou daqui, nascido aqui, criado aqui, eu acabei descobrindo muitas coisas fazendo e vendo Peregrinos. Coisas que eu não percebia, não prestava atenção, não sabe? Então, para dar destaque nisso de que as memórias, elas foram trazidas, só que elas foram sendo criadas, a história foi sendo criada, e que hoje, sim, de uma certa forma, mesmo com muitos preconceitos, muitas dores, muitas coisas, a gente está conseguindo falar mais, conseguindo mostrar mais a fronteira como ela é realmente. E não ficar escondendo, entendeu? Ou tendo vergonha. Então, nesse sentido, eu acho que é uma contribuição muito, muito, muito rica do personagem, do roteiro, do filme, de todo, né? Não só do Peregrinos, mas do Fronteiriço. Era isso. Tem uma conterrânea de vocês que resolveu falar também, então vou colocar aqui. Peregrino es un gran estudio antropológico, una gran muestra de la realidad de lo humano, de nuestra frontera, que quiere expresar a través de sus diversidades de género, lingüística, social, económica, de salud, etc., la posibilidad de convivir juntos. Más allá de sus contradicciones, que son explícitas, y de su mistura, que también lo vemos, es una gran apuesta a un discurso hacia la justicia social. La película es una hermosa película con una fotografía espectacular en la cual reconocemos nuestros escenarios naturales, nuestro cerro, la línea divisoria, lugares que son tan propios de nuestra vida y que nos identifica tanto. Confío en que Peregrino sea una apuesta más a ese tan necesario diálogo social que nos debemos en todas las sociedades. Mis felicitaciones al equipo de producción, al equipo de dirección, a los técnicos, a los que participaron con sus declaraciones, con sus entrevistas, a los actores y a esa hermosa banda sonora a través de sus canciones y de poemas del trío Barallero. Vamos arriba, Peregrinos. E aí, Henrique, fala um pouco sobre a nossa amiga... Rosario. Sí, nuestra amiga, compañera. Sí. Sí, estaba pensando en dos cosas. Primero, sobre lo que ella decía, que uno reconoce en la fotografía nuestros lugares. No tiene ningún sentido político, geográfico, la existencia de esta frontera, porque quien no conoce, la frontera Rivera-Livramento está llena de cerros, ¿no? Es muy difícil caminar por esta ciudad. Cuando uno piensa en una ciudad,
piensa en un lugar llano, cerca del agua. No hay agua acá, el Cuñapirú está muy lejos del centro, y el centro está lleno de cerros. Incluso Andrés, el peregrino, tuvo que caminar. Entonces es una cosa muy loca, porque uno obviamente reconoce quien es de acá, o quien pasó algún día para bagallear o para comprar en el free shop, reconoce esas subidas enormes, ¿no?, que tiene esto. Entonces es muy reconocible eso también. Y quizás pongo un tema que no está acá en debate, pero que se instale en este lugar tiene que ver mucho con algo que tiene la frontera, que es justamente el contrabando que es ilegal, pero no es amoral, o sea, no es inmoral, ¿no? Es la forma que uno, como bien decía Rosario, encuentra de vivir esa diversidad. Eso es muy importante, porque también, ¿no?, el personaje encarna en un hombre negro, ¿no?, como es Andrés. Esa población negra que siempre está en un segundo, un tercero, en un cuarto plano, al igual que en toda América Latina y especialmente en esta frontera, tiene una historia, y acá voy a hablar de memoria, importante. Por eso también el actor, además de ser un músico, que no es casualidad de la vida que sea Andrés, es un hombre negro, donde también tuvimos una escena muy corta que aparece allí, y apareció ahora recién, donde muchas mujeres negras cruzan frente a la pantalla, y ahí hay un rescate también de la memoria, y habla de la diversidad. Rivera Libramento, el Libramento Rivera, yo siempre digo que es una ciudad casi como una ciudad portuaria. Las ciudades portuarias son cosmopolitas, porque la gente llega de los barcos de todas las partes del mundo. Y acá la gente no llega en barco porque no hay cómo llegar en barco, pero llega de todos lados. Entonces hay estos colores de piel muy diferentes. Uno habla del portuñol, pero también hay árabe, ¿no? Acá hay mucho sirio, hay libaneses, italianos, españoles. Entonces uno camina por las calles. Hoy yo estaba caminando por el centro y vi un hombre vestido con una ropa típicamente árabe, ¿no? Entonces esa diversidad típica de acá hace también, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, a una memoria diferente, y esa memoria va construyendo en la actualidad. Yo siempre jodo, hago bromas con Clever, porque Clever infelizmente es gremista y yo felizmente soy colorado, ¿no? Pero además de ser colorados, además de ser fan del Inter, tengo mi preferencia en Uruguay, y eso es algo muy típico. Clever es hincha del Gremio y de Peñarol. Yo soy de Nacional y del Inter, y aún así somos amigos. Pero uno desde chico va construyendo su identidad no con dos nacionalidades, porque no existen dos nacionalidades. Hay una tercera nacionalidad, que Rosario Brochado siempre también lo menciona, que es esta, que es ambigua. Es como el Parque Internacional. El Parque Internacional no es uruguayo ni brasilero. Bueno, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Muito bom. Esqueci de citar a professora Rosário Brochado, ela trabalha na formação de docentes no Uruguai, Rivera, né? Alguém quer falar alguma coisa mais? Porque agora tem um outro videozinho sobre o Fronteiriços. Podemos ir? Vamos lá. Mas como é que está composto o Fronteiriço, que são 5 episódios de 5 localidades, dirigido por 6 diretores e diretoras? Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro, una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim.
Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que para nós não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Rosário, desculpa estar te incomodando essa hora, cara. Olha só, tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de mescla. É um grito da minha liberdade. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. Por culpa das burocracias, linha tem 4 mãos. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. E é um perigo para quem atravessa sem pôr atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti hay mucha historia por contar. Então, vamos concluindo, tem mais um pouquinho de conversa. Nós queria ouvir vocês sobre o Fronteiriços, o prazer de participar, o que vocês acharam dos outros episódios, principalmente. Eu posso começar? Claro. Então, eu acho que foi super interessante e super importante participar do projeto e conhecer as visões dos demais diretores sobre essas outras fronteiras, assim, sabe? E eu acho que em cada uma a gente acaba se identificando um pouquinho, né? Então, eu gostei bastante, assim, gostei da forma como também foi pensado o Fronteiriços, né? Tipo, a estrutura que o Fronteiriços ganhou com os 5 filmes também, né? Uhum. Então, eu acho, assim, que foi uma oportunidade, né? De não só demonstrar a fronteira que a gente está, mas de conhecer essas outras fronteiras e esses outros olhares, né? Uhum. Desses diretores sobre essa fronteira, né? São dois documentários explícitos, vamos dizer. O de vocês não dá para dizer que é documentário, né? Nem o Casa de Rio, porque o Casa de Rio também tem um pouco de, né? Aquelas cenas de mistura de imagens, né? E tem 2 ficções. ¿Alguien gostaria de falar? No sé, Enrique. Sí, Ricardo. Incluso el orden en que están las películas adentro del Fronterizos, ellas por entero van narrando algo, ¿no? Es como las cáscaras de una cebolla, ¿no? Uno va sacando algo, va sacando otra y aparece otra, ¿no? Comienza con una excelente ficción ahí cerca de, ¿no? Creo que fue filmada cerca de Rocha, ¿no? Ahí por ahí. Sí, sí, Hermenegildo, é no Chuí, que pertence a Santa Vitória do Palmar. O Chuí pertence a Santa Vitória do Palmar. Empieza con una ficción que... Desculpa. A Barra do Chuí pertence a Santa Vitória do Palmar e a praia mais conhecida ali é o Hermenegildo. O Chuí é uma cidade, o Chuí se independizou e é ao lado de Santa Vitória e ao lado da Barra. Al empezar con una ficción que tiene un tiempo determinado, ¿no? Que habla del fin de la dictadura en Uruguay, genera muchas cosas imaginarias, ¿no?
Si alguien ve esto en Croacia, ponele, y entiende el español y el portugués, va a querer, ¿qué es este lugar? ¿No? Da como un llamado a seguir mirando las otras. Y tiene momentos para mí muy mágicos, ¿no? Recién pasaba ahí cuando este hombre muy gaucho, vestido de gaullo, decía que para él, para nos, a frontera no tiene ningún sentido. Claro, porque en realidad no la conocemos. No, quizás los momentos de la memoria colectiva de la frontera más marcantes es cuando se cierra la frontera por alguna cosa. Acá en Rivera y Livramento, cuando juegan las selecciones de Brasil y Uruguay, cierran la frontera. Yo me acuerdo de todas esas porque había un impedimento físico. Ahora, por ejemplo, en la pandemia habían vehículos militares, ¿no? Cerrando la frontera. Ese cierre de frontera hace que uno se acuerde, ¿no? Que físicamente hay dos países ahí. Pero el conjunto de la obra del Fronterizos es muy rica en esa diversidad de puntos de vista. Quiero destacar que hay dos mujeres como directoras, una es Fabi y otra es Adriana, ¿no? Que eso también es muy importante, tener puntos de vista femeninos, porque obviamente hace la diferencia. Entonces hay una riqueza importante en puntos de vista diferentes sobre un lugar geográfico puntual que es el encuentro de las dos naciones. A nosotros particularmente, del Grupo Cine de Frontera, fue un momento de mucho enriquecimiento cultural y profesional. Porque, claro, las personas van a ver el resultado final, pero hay mucho trabajo en cada ciudad, claro. Pero también por ejemplo, Clever se tuvo que reunir también con los productores locales de los otros lugares. Fabi tuvo muchas instancias con los otros directores. Hubo que llevar cierta linealidad que hiciera que todos los fronterizos fueran contando ciertas cosas. Entonces, ahí está la riqueza para nosotros como grupo de hacer parte del Fronterizos, que estamos enormemente agradecidos de ser parte, porque es una experiencia que nos exige compartir el lugar de fala. Claro. No es únicamente el riverense y el santanense, hay que escuchar también cómo se vive allí en Santa Victoria do Palmar. Cada frontera, cada tramo de la frontera tiene una visión diferente. Tu vê o candombe em Bagé, tu vê o rio, a ponte lá em Jaguarão, Rio Branco, é toda uma nova cultura. Eu queria, sim, que vocês falassem um pouco, não sei se vocês querem falar, Andrés e... Eu só queria pontuar uma coisinha, também as fronteiras dentro do próprio, porque, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho muito rico, por exemplo, no documentário da Adri, é que o Uruguai é uma casa dentro do Brasil. E na Casa de Rio é uma casa, né, que é brasileira. Brasileira do lado do Uruguai. E isso é muito rico também de tu observar isso, né? Porque se tu for pegar em muitas fronteiras, tu tem isso, né? Tipo, brasileiros que moram do lado uruguaio e uruguaios que moram do lado brasileiro. E tu ter isso é muito rico também, né? De tu observar. Porque a gente não está falando só dessas fronteiras que às vezes são colocadas limites, mas também dessas fronteiras que elas são aí, né? Tipo, isso como é que eu vou explicar? Tipo, espaços, né? Uhum. Mas é o início de um processo, de repente, né? Como eu disse já várias vezes, eu só não conhecia a Fábio e o Felipe Urgel, né? Agora estou conhecendo e estou incrivelmente impressionado assim com o que a gente conseguiu. Foi um resultado bastante enriquecedor assim para todos nós, né? E eu acho que agora com o portal, né, pronto, as relações de vocês continuando e as produções também, né? O pessoal vai conhecer mais o Cine de Fronteira e vocês vão conhecer mais o pessoal de Pelotas e assim por diante.
eu queria agradecer para vocês de coração, assim, ter participado disso, né? Temos deixando esse registro aqui para o público e para nós também. Não sei se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa e vamos encerrando a nossa conversa de hoje. Então, eu queria agradecer e só concluir ali, fronteiras como espaço de encontro, era o que eu queria dizer, assim, né? Tipo, para tirar aquilo da fronteira limite, sabe? Enfim, sim. Mas eu queria agradecer, né? Principalmente agradecer o convite, né? Agradecer a todo mundo que esteve envolvido no projeto total do Fronteiriços e também a nossa equipe local, porque assim, eu acho que cinema a gente faz no coletivo, né? E cada um, eu sempre dizia isso, né? Cada um tem uma função e cada um é importante. Seja a função que tu vai fazer dentro, quando tu estás fazendo, como, por exemplo, seja costurar a sandália do Andrés, isso é importante, porque sem a sandália costurada, que foi um fato que aconteceu, o Andrés não caminharia pela linha, né? Então, cada pontinho é importante, cada coisa que uma pessoa faz é importante no cinema, né? Ele se dá no coletivo. Então, agradecer a equipe é algo que, assim, tem que ser feito, refeito e falado. Então, assim, eu queria agradecer também a SIC, né, essa Sociedade Independente Cultural de Jaguarão, que foi fundamental para que esse projeto existisse. Eu sou membro do Fronteiras Culturais, tem pessoas também que são membros, também estamos bastante envolvidos nesse projeto. E esse projeto ele foi elaborado com recursos públicos, né, da Lei Aldir Blanc, que é uma conquista dos artistas e do povo brasileiro em geral, que entende a cultura como um direito, né? Então, continuaremos lutando por mais recursos, porque esses recursos da Lei Aldir Blanc chegaram em lugares que antes não chegavam, como, por exemplo, as fronteiras. Né? São vários lugares que esses recursos chegaram e vão continuar chegando se a gente continuar atentos. Tá? Um abraço para vocês, obrigado. Tchau.